Jesus, certa vez, estava observando que as pessoas que não tinham aquela compreensão do que realmente Jesus veio fazer na Terra, estavam abandonando Ele. Algumas pessoas estavam, olha, eu vou seguir meu caminho, meu negócio é a vida material, olha, eu vou seguir meu caminho porque eu quero é curtir a vida, como se fosse assim, né? Jesus estava observando que tinham pessoas que estavam abandonando o caminho que Ele convidava, que Ele realmente veio trazer. As pessoas não queriam seguir essa vida, conhecer esse Deus, viver a renúncia que precisa de viver. Então Jesus veio mostrar o que é o verdadeiro sentido da vida. É lógico que Jesus estava falando da vida espiritual, da importância da vida espiritual, da importância da gente aproveitar o nosso hoje, a nossa atual encarnação, o nosso atual presente, para nos melhorarmos moralmente. E quando daqui sairmos, ou seja, depois do fenômeno chamado morte, sairmos melhores, com a garantia absoluta que iríamos para um lugar melhor. Então Jesus buscava explicar que a vida na Terra é simplesmente uma passagem, é um ciclo, é um capítulo. Só que tinham pessoas que não quer saber disso não. Eu vou cuidar das minhas coisas materiais, dos meus imediatismos, e viver Jesus precisa de ter muita coragem. Viver com Jesus precisa de ter muita renúncia. Viver com Jesus precisa de ter muita determinação. Eu quero uma vida materialista. E Jesus, observando isso, saiu um daqui, saiu outro dali e tal. E Jesus então falou para os 12 apóstolos, perguntou: vocês também querem me abandonar? Que o momento é agora, né? Vocês também querem me abandonar? Querem ir embora? Querem aproveitar essa vida? E não se preocuparem com a verdadeira vida? E Pedro deu uma resposta que realmente entrou para a história. Pedro falou assim: Senhor, a quem iremos? Só vós tens as palavras de vida eterna. A resposta de Pedro foi essa. Vocês querem me abandonar? Vocês querem buscar outra opção de vida? Jesus perguntou. E Pedro, simples. Senhor, para onde nós vamos? A quem iremos? Conhecemos alguém melhor do que o Senhor? A quem iremos? Para onde vamos? Como se fosse, quem somos nós sem o Senhor? E aí Pedro falou, nessa frase que ficou realmente eternizada. Senhor Jesus, só vós tendes as palavras de vida eterna. Interessante que ele falou palavras de vida eterna. Ou seja, a vida é eterna. Só que Jesus estava falando palavras que serviam tanto para a atual encarnação como para outras encarnações. O que Jesus veio trazer, servia e serve tanto para a nossa atual existência aqui, quanto também para depois da morte, para onde formos, com quem estivermos. Palavras de vida eterna. É impressionante essa frase. E a minha saudação de boa noite a todos vocês é com essa frase de Jesus, essa frase de Pedro. Para onde nós vamos, Jesus? Só vós tendes as palavras de vida eterna. O Espiritismo, ele explica de onde a gente veio, para onde a gente vai. O Espiritismo explica para que estamos passando por aqui, pela Terra. Como é que é esse fenômeno nascimento? A gente, biologicamente, a medicina já explicou, Como é que nasce uma criança? A biologia já explicou, a medicina já explicou, a gente acompanha e tal. A morte também. A morte a gente sabe o que é e tal. Mas em termos de espírito, em termos de continuidade da vida, e principalmente, nasce, morre, cresce, estuda ou não estuda, faz alguma coisa, vai, morre. É só isso. Onde está o verdadeiro sentido da vida? O que é realmente a morte? O que é realmente o nascimento? Quando você nasce, você chega de algum lugar.
e chega também a algum lugar. A gente sabe que chega na Terra, mas veio de onde? Fazer o quê? Quem é você? Às vezes a gente começa a fazer as perguntas e chega a ponto de dizer o seguinte: quem sou eu? Eu sei o meu nome, sei meu CPF, sei o meu atestado sei tudo de mim em termos de documento. Sei que é meu pai, minha mãe, endereço, profissão e tal, parente. Mas quem sou eu? É interessante. E o Espiritismo, quando a gente estuda o Espiritismo, ele tem todas essas respostas, principalmente para as dificuldades, para os dramas, para os obstáculos, para aquilo que é doloroso. Porque o problema da vida é a dor. Porque se a gente, olha, eu tenho uma vida maravilhosa, sempre vai ser maravilhosa, nunca vi nenhum problema, nunca vou ter problema. Aí você nem precisa saber, eu não sei nem quem eu sou, só sei que está tão bom assim. Mas não é assim. Tem dificuldades aqui, dificuldades ali, coisas que você não entende aqui, coisas que você não entende ali. E às vezes o tempo passa, você vai ficando uma pessoa mais madura, mas não vai ficando uma pessoa mais inteligente, mais sábia. E o Espiritismo vem para justamente conversar com a gente. E mais do que conversar, explicar. Principalmente aquilo que a gente mais precisa compreender. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, a proposta para a reflexão da noite é falar sobre morte. Se a gente fosse colocar um título nesse nosso bate-papo, é Não Sofrendo com a Morte. Como é que eu faço para não sofrer com a morte? Gente, não só com a morte, mas a gente não sofre quando a gente entende. A partida daquela pessoa me fez sofrer demais. O que aquela pessoa me fez sofrer demais. Aquele desemprego, aquela doença, aquela situação me fez sofrer demais. Quando é que a gente deixa de sofrer? Por uma situação, ou por uma circunstância, ou por um acontecimento. Quando a gente compreende o que é, para que serviu, pronto, você deixa de sofrer. Porque você compreende. O médico chega, olha, vai doer um pouquinho, mas é rapidinho, é só uma injeçãozinha. Você compreendeu, você sabe que aquela dorzinha vai passar e o efeito dela, o resultado dela é importante. Vamos lá então falar um pouquinho sobre morte, porque é muito importante para a gente não só nos ajudar a conscientizar que tudo na vida tem explicação, tudo tem conforto, tudo leva a uma resignação. Em primeiro lugar, a morte, ela é um fenômeno natural. Às vezes a pessoa, fulano morreu. Mas ele ia viver para sempre? Não. É lógico que a gente assusta. Principalmente se for uma morte assim, brusca. Mas a morte é um fenômeno natural. O nascimento é um fenômeno natural. Aquela fase de bebê, o neném é colo ainda. Ele ainda não sabe nada, não sabe nem se alimentar. Só sabe chorar. Aí a mãe alimenta. Então tem a fase de bebê, fase natural. Depois tem aquela fase infantil, fase também natural. Depois tem a fase um pouco mais, uma pré-adolescência, fase natural. Depois tem a adolescência, fase natural. Depois tem aquela maturidade, tem a velhice, a senilidade do corpo que eu estou falando. Do corpo. Tudo isso são fases naturais. Então, o nascimento do corpo, porque o espírito não nasceu na barriga da mamãe. O espírito não nasceu na barriga da mamãe. O homem ou a mulher não é capaz de fazer uma pessoa. Nós somos criaturas de Deus. Criaturas de Deus. O papai e a mamãe, através da relação sexual, faz apenas o corpo. O macho e a fêmea, o corpo. O espírito que vai habitar aquele corpinho que está sendo formado, vem de Deus. Por isso que a gente fala, o Espiritismo explica de onde a gente veio, para onde a gente vai e para que estamos passando na Terra. Então a morte é um fenômeno natural. E não é nada assim de coisa assim, nossa, mas fulano deu sorte, não morreu. Não, mas os grandes heróis não morreram. Todos os personagens do Velho Testamento morreram. Todos os personagens do Novo Testamento morreram. Jesus, que é Jesus, morreu.
Ah, mas ressuscitou. Não estou falando de ressuscitar. O assunto aqui é a morte. Até Jesus morreu. Rei Davi morreu, Salomão morreu, Elias morreu, Moisés morreu. Então é natural. A mãe de Jesus, que é a mãe de Jesus, morreu também. Aí a gente tem que entender o seguinte: o corpo que eles moravam é que morreu. O corpo que eles moravam é que morreu. Por que o corpo morreu? Porque o corpo é matéria. Toda matéria tem prazo de validade. Esse corpo tem prazo de validade. Esse material aqui do óculos, da caneta, do relógio, a roupa, madeira, vidro, pode ser o que for. É matéria? É lógico que tem matérias que duram milênios. Papel, madeira, isso aí molhou, já começa a... Mas carbono, por exemplo, fibra de carbono, alumínio, inox, isso aí demora muito. Vidro, plástico, mas é matéria, mas é matéria, mas é matéria. Um dia vai desintegrar. Então, quando a gente fala morte, é morte do corpo. É morte do corpo. A morte que a gente aceita é a morte fisiológica. O que é morte fisiológica? Morte natural. É aquela pessoa que viveu 100 anos, 110, 115, e que foi envelhecendo, às vezes com saúde, falando normal, andando assim, só que o corpinho foi. Aí os filhos, os netos, os bisnetos, tudo acompanhando. Vovó tá e tal, ou vovô tal. É como se estivesse apagando. O cérebro já não é o mesmo, o rim já não é o mesmo, a pele já não é o mesmo, os ossos estão fraquinhos, tem que tomar muito cuidado. Ou seja, aquela matéria está quase que se dissolvendo. Mas o espírito, aquela vovó, aquele vovô, aquele papai, ele está extremamente lúcido. Mas por que ele não lembra de nada? Por que quando a pessoa, né, algumas pessoas no finalzinho ali da existência, não é da vida, né, com seus 90, com seus 80, com seus não sei o que, né? Olha, mas ele não estava lembrando, não estava reconhecendo nada. Gente, é simples. O cérebro de carne, esse estava um mingau. Então, o espírito vivo, forte, pleno, não tinha condições de, através daquele cérebro, ter uma vida normal aqui fora. Não, às vezes eu não conhecia ninguém, às vezes não falava coisa com coisa. Agora, o cérebro do espírito, por isso que a gente fala, espírito, né, o cérebro de carne, porque quando a pessoa, nesse momento, tem o cérebro de carne aqui e tem o cérebro do Paulo. Mas vai chegar um ponto que todos nós, o nosso corpo, não é só o cérebro, o fígado, os rins. Então é muito importante entender isso. Então, morte fisiológica é aquela morte que a gente aceita porque acompanhou 80 anos, 90 anos, 95, 100 e poucos anos. Nossa, mas ele foi, né? Como se fosse uma vela. Quando a vela vai apagando, a pessoa às vezes até acompanha. Tá acabando. Acabou a vela. Ou seja, né? Ela queimou todinha. Essa morte, a morte fisiológica, é a morte que todo mundo espera. Não só para a gente, com saúde, mas também para os entes queridos. Porque aí você tem tempo de despedir, você vê que realmente não dá mais para morar naquele corpo, você realmente compreende que realmente ele voltou para o Pai, eu acho que viveu intensamente. Agora, a morte brusca, a morte estúpida, a morte enquanto está... Aí sim, aí abala, aí choca, aí treme. Ontem a gente estava no quartel do Exército, 8 da manhã a gente estava lá, um espírita católico, evangélico, porque na madrugada de sexta para sábado morreu um cabo, acidente de moto. E aí, o exército pediu aos alguns religiosos para a gente ir lá, reuniu todos os militares para a gente falar um pouco sobre morte, né, na visão espírita, na visão evangélica, na visão católica. O Exército, nesse ponto, né, como sempre, né, o Exército é uma escola de homens, o Exército brasileiro é uma escola de homens, né, corajosos. E ele dá um apoio que a gente não tem nem ideia à família.
O exército, em termos de família, em termos assim de futuro do ser humano, é uma coisa assim maravilhosa que pouca gente conhece. E dá nesse momento, principalmente nesse momento de uma morte ou de algum acontecimento, um apoio impressionante. Todo o apoio. E ao quartel tivemos a oportunidade de conversar um pouco. E falamos justamente sobre isso aí, sobre essa... O normal é esperar uma morte fisiológica. Agora, aos 21 anos, cabo, um excelente militar, excelente profissional. Só que Jesus também nos conforta, nos explica. Jesus explica que a vida, gente, a vida é eterna. Esse irmão, esse cabo, Nunes, acho que é o nome dele, ele não morreu, ele mudou de estado. Ele morava aqui na terra, agora está morando no plano espiritual. Mas o amor pela mãe, o amor pela família, quem sabe se vai continuar, quem sabe se vai continuar no próprio exército brasileiro, na condição de espiritual, ou será que no exército brasileiro não tem espíritos? Onde é que está Duque de Caxias? Onde é que está o Marechal Cândido Rondon? Onde é que estão os patronos do exército? A morte é uma mudança de estado. É só isso, a mudança de estado. E é interessante que ela pode ser, morreu com 1 ano, morreu com 10 anos, morreu com 15 anos, morreu com 25 anos. E outra coisa também, a natureza da morte. Às vezes um acidente, às vezes um assassinato, às vezes... Ela está voltando. E o Espiritismo explica por que aquela morte foi assim, por que tinha que ser assim. Às vezes, e sempre é dolorosa para os parentes, mas às vezes é uma grande libertação. Porque, gente, o Espiritismo explica que até a natureza da morte, ela tem um significado para o espírito. Até a natureza. Pode ser um AVC, morreu do coração, morreu de acidente. Tem mortes que são assim, meu Deus, que morte banal. Estava lá, caiu, ele estava brincando assim, tropeçou no negócio, bateu a cabeça, morreu. Já outros caem do avião, não morrem. Mas tudo isso é explicado. O importante, em resumo, que a vida na Terra é um breve estágio. A gente fala assim, nossa, mas que coisa boba, breve estágio? Breve estágio é coisinha de uma semana, de um mês. 94 anos, né? 94 anos, gente, ou 100 anos, perto, comparado com a eternidade, não é nada. Mesmo porque, veja bem, nós estamos aqui, vivendo a atual encarnação, não é? Um dia a gente vai desencarnar. A gente não quer nem pensar nisso. Ai, meu Deus, se eu pudesse nunca desencarnar, nunca ficar aqui. Só que olha só, quantas vezes a gente já desencarnou em outras encarnações? Quantas vezes a gente já nasceu, já desencarnou? Nasceu, morreu, nasceu, morreu, nasceu, morreu. Nascer, morrer. E outra coisa, em outras encarnações, quantas vezes vamos nascer de novo? Reencarnar de novo, montar novas famílias. É lógico que com as pessoas que a gente ama, a gente está sempre conjunto. Mesmo as pessoas que já morreram, se tem amor, se tem aquele laço de ternura, a questão da morte é um detalhe, porque estarão sempre juntos. Quando a mamãe deixa o corpo que ela mora na cama, vai imediatamente abraçar o filho. Quando o filho está lá, tem um pouquinho de folga lá, porque quando a pessoa morre, fez o dever de casa na terra, no plano espiritual, lá a gente, graças a Deus, estuda, trabalha, canta, ensina, aprende. Vida natural, vida normal no plano espiritual. Só que quando tem uma folguinha, o filho vem beijar e abraçar a mamãe. Às vezes bater papo. Vida normal. Por isso que realmente é muito importante estudar. É muito importante estudar. O Espiritismo realmente veio para elucidar tudo isso que era tabu, tudo isso que causava até loucura. Fulano enlouqueceu com a morte do filho. Fulano enlouqueceu. Não, mas não morreu. Não é assim. Continua trabalhando. Continua trabalhando. Então a gente repete. A morte que a gente quer é uma morte tipo João Evangelista, que foi até os 94 anos, 100 anos. Uma morte que a gente não aceita é a morte de João Batista, que foi uma morte estúpida. Mas a morte de João Batista, para quem sabe por que ele morreu assim, e Chico Xavier explica, por que ele teve que morrer degolado? E o Chico Xavier perguntou a Emmanuel, por que ele teve uma pessoa maravilhosa, chegou a batizar Jesus,
Ah, você quer saber? E contou. Então, para nós espíritas, a morte a gente chama de desencarnação. Para nós espíritas, a gente fala, olha, fechou o ciclo, acabou um ciclo. Né? Acabou o ciclo na Terra, começa o ciclo. Mas, para quem tem um ente querido que partiu, não interessa se é desencarnação, se é ciclo, se é fim de uma existência, ele precisa de consolação. E é isso, gente, é justamente isso que Jesus veio trazer. Veio trazer explicação. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade, pronto, você não precisa nem saber do que vai continuar. Conhecereis a verdade. Jesus fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu filho não morreu, eu vou vê-lo. O amor nosso continua. E eu preciso de estar, meu filho, estuda aí. Às vezes a mamãe, né? Tem que, meu filho, estuda aí. Meu filho, aproveita a oportunidade que você já está longe de boleto, longe dos problemas da terra, não tem mais o corpo físico. Aproveita, estuda, trabalha, ama, perdoa e evolui aí, meu filho. Minha mãe está aqui, você está aí. Epa. Jesus, ele explica. Então, no Evangelho, a gente tem a consolação, a explicação. Do Evangelho a gente traz também o quê? Para nós, a resignação, a paciência. Gente, como é gostoso aprender, como é gostoso saber, como é gostoso a gente ter a certeza absoluta que a vida não termina no túmulo, que a vida é eterna dentro ou fora do corpo. Como é gostoso saber que todas aquelas pessoas que a gente ama nem precisa da morte para revê-los, porque normalmente você pode revê-los antes. Deus é amor, Deus explica tudo isso. Só sofre quem fica. Só sofre quem fica. Porque, ai que saudade, até hoje eu sinto o perfume da camisa dele quando ele chega do trabalho, assim, ou quando ele vai para uma festa. Eu ainda vejo o jeitinho dele. Só sofre quem fica. Mas para isso existe o Evangelho. Para esse sofrimento deixar de ser sofrimento e passar a ser uma compreensão. E essa compreensão trazer uma postura agradável, tranquila, favorável, para a gente continuar crescendo e para ajudar ele também. Porque dependendo do sofrimento de quem fica, aqueles que partiram sofrem muito. Sofrem muito. Tem centenas, milhares de psicografia. Mãe, para de fazer isso. Mãe, a senhora quer morrer também para vir junto de mim? Pai, não foi aquela pessoa que o senhor está querendo matar Não, aquela pessoa não tem nada a ver com a minha morte, eu tinha que vir assim. Então, na Terra, quando a gente não sabe, não compreende, realmente até prejudica a nós mesmos e eles. Por isso que Jesus fala, conhecereis a verdade. Calma, conhecereis a verdade e a verdade vai nos libertar. Diz que você está pensando, diz que você está supondo, diz que você está criando, né? E tudo isso você está te matando. Conhecereis a verdade. Calma. Conhecereis a verdade. Como devemos lembrar dos irmãos que partiram? Seja numa morte terrível, acidente, seja lá qual for a morte. Lembre sempre dele no melhor momento. Procure lembrar do que ele mais gostava. Gostava de pescar. Quando ele ia pescar, ele ia cantarolando. É assim que você deve lembrar dele. Quando ele estava cozinhando, às vezes eu conheço uma pessoa que ele adorava cozinhar. Quando ele estava cozinhando, ele põe um radinho assim, mas ele faltava flutuar de tanta alegria. E fazia reunia o pessoal. Essa pessoa desencarnou numa morte extremamente trágica. É assim que deve lembrar. Fulano. Mentaliza ele fazendo batendo nas panelas de vez em quando. Ele adorava ir para o futebol. Quando ele ia para o futebol, é assim que você deve lembrar. Quando ele chegava fazendo piada. É assim. Lembre do ente querido sempre no seu melhor momento. Ou muito alegre, ou fazendo uma festa, ou fazendo umas brincadeiras. É assim que a gente sempre deve lembrar dos nossos parentes. Não, porque ele morreu no hospital, às vezes até hoje está sofrendo no plano espiritual. Que papo é esse? Você não sabe se é verdade. Para que você criar isso aí e virar escravo desse sofrimento? Não, mentaliza. Morreu no hospital? Pois é, todo aquele sofrimento ficou ali no hospital. Aquele ciclo acabou. Aquilo passou. Aquilo já era.
E como devemos orar pelos nossos irmãos? Onde estiver meu irmão, o nosso amor continua e cada dia ele é mais forte. Aproveite, seja filho, seja mãe, seja avó, aonde você estiver, estuda, trabalha, aproveita as oportunidades. A saudade, pode deixar, que Jesus dá um jeito. Pode deixar, que Jesus dá um jeito. Nós vamos matar a nossa saudade. Pode ser o filho que foi, ou o avô, ou o pai, ou um irmão, não interessa. As orações é assim, estuda aí, que eu também estou estudando o Espiritismo aqui. Faça o bem aí, nas oportunidades que você tiver, que eu também estou fazendo aqui. Aprenda o máximo aí, que eu estou aprendendo o máximo aqui. Ajude o máximo aí no plano espiritual, porque eu também estou fazendo aqui. É isso que nos une. Sobre a morte, o que a gente tem que entender é isso. Tá claro? Finalizo esse bate-papo com uma poesia. Dizem que é de Santo Agostinho. Não sei. Tudo que eu pego assim, eu pesquiso, gente, para saber. Mas não interessa se é de Santo Agostinho. Mas o título é A Morte Não É Nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Fale comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome não seja pronunciado, que meu nome seja sempre pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre foi. Muita paz.